Olá, olá, educador, seja bem-vindo. Eu sou Rogério Marcondes e a gente está agora ao vivo pela Twitch TV. Se você está aí pelo Instagram, passando também, cola aqui na Twitch que a gente vai se encontrar para bater um papo sobre a solidão pedagógica. E que bom que você veio, né? Esse é um primeiro passo aqui para a gente se conhecer, se aproximar de comunidade, tá? Essa live, ela não é muito longa, tá? Ela é uma live curta, mas a gente vai conversar aqui um pouco sobre estratégias para não transformar a solidão em metodologia dentro do escolar, tá? Diferente da primeira live, que eu não utilizei nenhum material de suporte, ali nessa eu preparei um materialzinho de suporte até para a gente acompanhar aqui, trazer algumas discussões para conversar, tal. Se você tem alguma questão, manda aqui por mensagem, manda até por DM que a gente conversa direitinho aí pra gente pensar em como superar essa solidão enquanto a diversidade do próprio espaço escolar, tá? Vamos começar então. Pessoal, só pra gente pensar aqui, encerrando agora a transmissão do Instagram, para a gente continuar aqui só pela Twitch mesmo. Então vamos começar lá pensando. A questão da solidão é algo que normalmente o espaço escolar, que é a escola, ela não nomeia, né? O que será que está acontecendo? Por que será que o professor se sente assim? E aí a gente vê que no passar do tempo ali, meados de maio, a gente já começa com uma sobrecarga para além do limite, né? Saudável, pensando mesmo no professor enquanto produtor do conhecimento através da sua saúde, né? O professor trabalha presencialmente, enfim, tem todas essas questões. No espaço escolar, essas questões não são dadas, né? E muito se coloca nas costas do professor. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Inicia agora, o ano a gente pensa sempre em planejar, sempre em construir essas trajetórias do que seria o ano letivo e trago uma primeira questão. Qual foi a última vez que você planejou com alguém? A escola tem um tempinho de planejamento, ela tem um tempinho de trabalho, mas esse tempo de fato é destinado para o planejamento estar junto com o coletivo de professores que trabalham ali junto com você, ou é um momento utilizado para enfeitar os espaços da escola? Não estou querendo dizer que a ação de você preparar o ambiente da escola para a chegada dos estudantes não é importante. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o planejamento ele precisa de tempo e isso precisa estar dentro da jornada do professor, né? Por mais que a gente saiba que existe a hora atividade, existem outras formas também de se contribuir para a produção desse planejamento, o professor precisa se dedicar e ele precisa também de parcerias, porque ele, no final ele não está só. E o mais importante, ele não pode assumir toda essa responsabilidade sozinho. Isso é responsabilidade do espaço escolar, tá? Pensando nessa construção do planejamento, eu trago aqui a segunda pergunta. Quantas decisões você toma sem o respaldo da escola, sem o respaldo de uma coordenação, sem o respaldo de uma formação específica, pensando ali no desenvolvimento do próprio estudante, das habilidades dos estudantes, do coletivo, do grupo, né? O professor ele é colocado nesse lugar de tomar decisões o tempo todo, e essas decisões não têm esse respaldo. Você sente que precisa dar conta de tudo sozinho? No primeiro apito, na primeira mensagem lá da coordenação, e aí, cadê seu planejamento? Quando você vai entregar? Essas são algumas indicativas de que o professor está sendo colocado nesse espaço mesmo de se sentir sozinho.
né? De que ele não pode contar com ninguém dentro do espaço escolar que vá ajudá-lo a desenvolver o trabalho. Pensando que o professorar, o ser educador, o educar alguém, é uma profissão que não se resume a ter só essa responsabilidade. Daí muito menos o ser educado não é só o educando, no caso, né? Ele não é só alvo do professor. Ele também tem outros agentes que estão envolvidos nesse processo que também precisam dar conta desse planejamento, seja a curto, a médio ou a longo prazo. A gente pensa ali, as famílias precisam estar envolvidas, a comunidade em si, né? Porque a sociedade espera a formação do estudante. A gente também precisa pensar na relação de qual seria a presença da coordenação, da supervisão pedagógica e da direção nesse trabalho que precisa ser transversal, né? Que responsabilidades essas pessoas precisam ser chamadas a tomar, né? Para desenvolver de fato um planejamento que não sujeite o professor a tomar decisões do próprio pensamento, né? Da própria criatividade, tirando da cartola, muitas vezes, né? Muitas peripécias que o professor faz e propõe durante o ano, ou se propõe a propor, né? Porque a gente também tem aí esse lugar intencional que muitas vezes o professor não consegue atingir objetivamente durante o ano a proposta pedagógica dele por conta de falta de respaldo lá no momento inicial, que é o momento do planejamento, né? Muitas coisas já poderiam ser ditas e vistas, né, previamente, para que preparasse o professor para continuar. Tudo isso faz com que o professor cada vez mais se sinta na dele, nesse lugar mais... Desculpa, pessoal. Nesse lugar mais só. Inclusive, eu queria adiantar, eu tô com gripe e pode ser que eu tussa um pouco aqui durante a live. Eu já estou pedindo desculpas caso isso venha a acontecer, tá? Situações do carnaval, um carnavalzinho pedagógico. Peguei gripe. Vamos seguir. Então, eu estava falando ali sobre improvisar, sobre tomar essas decisões solo, né, em carreira solo. O improviso constante, ele não é a criatividade. A criatividade é a habilidade que o professor tem de improvisar, logicamente, mas o professor só improvisa porque falta algum tipo de método. Que método é esse, Rogério? A gente vai conversando aí mais pra frente. Então, ó, de onde é que vem essa solidão do professor? Primeiro, a gente tem uma estrutura escolar que ela é fragmentada. Ela é dividida em componentes, em áreas de conhecimento. Ela é dividida também ali pensando nas séries, anos iniciais, anos finais, educação infantil. Tudo isso faz com que criem-se muitos recortes e o professor se coloque cada vez num lugar mais restrito. Isso faz parte da modernidade, né? Se a gente parar para pensar sociologicamente, quando os trabalhos dentro da fábrica começam a acontecer, as pessoas vão virando especialistas. Quem nunca lembrou ali do Charlie Chaplin fazendo Tempos Modernos e ali com esforço repetitivo, né? Reproduzindo o mesmo movimento. Lá naquele tempo já começou a se desenhar que tipo de escola a gente tem hoje. Que é uma escola fragmentada, é uma escola onde os professores não dialogam entre si, onde o professor ele assume muita responsabilidade, porque isso também é uma métrica do mercado de trabalho, tá? Aí a gente acessa ali já o segundo item, que seria a cultura de performance. O professor ele precisa performar, ele precisa ser incrível, ele precisa saber, ele precisa ter domínio. E não é assim, né? Porque a gente sabe que os grupos são únicos, que as individualidades de cada estudante é única, que os espaços, os territórios onde a escola está inserida são únicos, as comunidades
as pessoas que compõem, né, a comunidade são únicas, então é, esse lugar da performance faz com que o professor seja colocado nesse lugar de ser o incrível, ser o detentor do saber, que muitas vezes as pessoas dizem que ele não ocupa mais esse lugar, mas ainda assim ele é o detentor do saber dentro da sala, né? Pensando ali em como articular conhecimento, em como articular método, e aí o detentor do saber não é aquele que guarda as informações, né? Ele não é um HD, mas ele é a pessoa que vai conseguir estruturar os processos. E para estruturar os processos ele precisa dar conta de uma infinidade de coisas que também acabam isolando. A competitividade também está nessa cultura de performance, a competitividade que seja por um elogio dentro do espaço escolar, que seja, é, enfim, para ser o professor querido, para ser um professor aceito, é, ocupando esse lugar de uma performance muito boa, né? E inclusive midiática ali dentro da escola. Isso faz toda a diferença para o professor. A relação com outros professores também pode ficar imbricada nesse lugar, porque a gente entende que ali a gente tem professores que estão iniciando, que podem se sentir mais solitários ainda, ou então professores que têm um componente específico e são isolados, pensando no caso ali da educação física, por exemplo, de uma escola pequena, num espaço onde só tem um professor de educação física, que aí essa pessoa ainda, além de tudo, não se sente ouvida dentro do espaço escolar, dentro das propostas pedagógicas que vão ser aceitas, né, pela escola enquanto instituição. A gente também tem a falta do método institucional. A escola precisa dar comandos, né, precisa ensinar quais são os procedimentos, o que se espera desse estudante, como é que o trabalho vai ser desenvolvido. E nesse momento de comunicar como o trabalho vai ser desenvolvido, acontecem ele é muito propício, né, para que ocorra o isolamento do professor. Porque se a escola não tem clareza de como ela quer que os professores atuem, os professores, pensando ali nessa cultura da performance, acabam se agarrando na oportunidade profissional que tem e começam a buscar cada vez mais uma fragmentação pensando esse lugar da performance. Mas será que ele é interessante para a escola? Fica aí uma questão. Também a falta de organização e objetividade da instituição fazem com que o professor também não tenha noção do que é que a escola espera dele e ele comece a produzir e a buscar caminhos por si só, tentando resolver as grandes questões que acontecem dentro dos processos de aprendizagem com os estudantes. Uma grande situação que acontece é o despreparo da escola para atuar junto a estudantes com deficiência, com neurodivergência. Os professores buscam ferramentas das quais, e aí eu falo inclusive por mim, tá? Eu também sou educador, também passo por tudo isso. Que a gente busca ferramentas e maneiras de se agir, maneiras de construir os processos, mas a gente tem uma grande dificuldade de compreensão, de identificar como esse processo está acontecendo para aquele estudante, como o conhecimento está fazendo sentido ou não para aquele estudante, né? E isso vai produzindo cada vez mais isolamentos. Isolamento, e aí nesse lugar o isolamento ele acaba sendo cruel com o professor, porque ele vai ficar à noite sem dormir, ele vai buscar tantas outras formas de aprendizagem que a falta de comunicação entre escola, família e sociedade, o que é muito importante também chamar para a sua responsabilidade, a falta dessas pessoas assumirem essas responsabilidades, isso também gera no professor esse lugar de frustração. Porque lembrando, a gente está nesse lugar de pensar ali a cultura da performance. Como é que o professor performa? Né? Então, essas são algumas causas, algumas possibilidades do porquê, né, de onde vem essa solidão, para além de tantas outras. A gente pode citar, por exemplo, o clima organizacional, a escola, a falta de estímulo para o diálogo entre professores. A gente pega lá um colégio
grande, que não tem uma articulação entre professores que atuam nas mesmas séries, nas mesmas turmas, pensando ali em anos finais, ensino médio. E às vezes, um professor consegue desenvolver algum tipo de trabalho com alguns estudantes que outro desconhece e está passando por dificuldades ali na própria atuação profissional, dentro do próprio espaço escolar, ele está sendo cobrado do mesmo jeito, e essa falta de diálogo, de interação faz com que as coisas não fluam e que o professor se sinta sozinho. Isso não é legal, não é legal se sentir sozinho, porque você está assumindo a responsabilidade de muitos processos de aprendizagem, né? E aí é uma devolutiva que a gente não dá só para a família, tem escolas que também esse fator família impactam muito, né? Dentro da escola, do clima organizacional, de como as coisas desenvolvem, mas a contribuição do professor para o desenvolvimento da sociedade. Vamos continuar. Então, a escola, ela fala de coletivo, né? Mas ela sempre opera nessa lógica de sobrevivência individual. A gente conversa com a maioria dos professores e aí, como é que você se sente em equipe? É difícil se sentir em equipe. Principalmente sabendo que você tem que dar conta de que você precisa caminhar sozinho, né? E essa sobrevivência individual dentro da escola, ela não afeta só os estudantes, que a gente tem muitos casos de bullying, enfim, mas não é esse o tema da live, a gente traz isso na ótica e na perspectiva do professor, tá? Sobreviver individualmente dentro da escola é osso. Que impacto isso causa, né? O impacto, ele é invisível, mas a gente começa a observar algumas incidências, principalmente se a gente olhar para a nossa própria prática, né? Se eu estou improvisando constantemente, entender qual é a lógica do improviso é fundamental. É o que? É a falta de material, a falta de tempo. Como é que eu resolvo essas raízes desses problemas pensando numa atuação mais em comunidade dentro do espaço escolar? Né? Que procedimentos precisam ser estabelecidos? Aí, se você é gestor, se você trabalha na coordenação, que é interessante olhar por essa outra ótica, olhar para as equipes, como é que essas equipes funcionam, como você consegue criar procedimentos dentro do espaço escolar para que o professor se sinta mais seguro para tomar decisão, para planejar, para ser mais assertivo no seu processo ali de aprendizagem, para que não fique nesse lugar de improvisar constantemente. Um outro fator é o cansaço constante. O professor vai começar a se sentir cansado, e aí não é por demanda, não é por tempo, não é por quantidade de aulas. Isso cansa, mas a grande questão em si é o professor está nesse lugar de começar a se cansar por conta de uma extrema utilização da sua criatividade, das coisas que se tem domínio, e aí o professor, quando ele não consegue mais ter domínio das coisas, isso começa a estressar também, né? Isso dá uma sensação de incompetência. Parece que não adiantou nada. Eu fiz faculdade, não que a faculdade adiante muita coisa, quando a gente olha para a prática, mas o professor vai começar a se sentir não tô legal, isso não é bom, e isso começa a afetar o seu psicológico, né? E aí isso começa a bloquear, principalmente no que se diz, naquilo que é muito importante para dentro do espaço escolar hoje em dia, que é a inovação. Como eu consigo inovar dentro da educação, sendo que eu estou nesse looping e eu começo a ficar preso nessas amarras. Né? E essas amarras vão me deixando cada vez mais isolado. Vamos seguir. Então, a solidão pedagógica ela não é falta da competência, ela é falta de uma estrutura que de fato auxilie, dê suporte, que faça com que esse professor consiga
de fato, atuar profissionalmente. Atuar profissionalmente é compreender ali, entender, fazer a leitura do ambiente e consiga desenvolver ações pedagógicas. Porque o objetivo final da atuação do professor são os processos de aprendizagem, né? É fazer ali com que esse estudante saia de dentro do espaço escolar embebido dessas experiências, entendendo como é que ele vai se relacionar com o mundo. Seguimos. Então, ó, a virada, como é que ela acontece? Vamos pensar aqui. A gente vai sair da solidão e vamos para um lugar mais estruturado. Então, ó, pensando ali, 3 pilares são básicos para que a gente consiga melhorar a atuação profissional sem pensar que eu estou sozinho, mas pensando que existem outros aportes que podem dar conta, inclusive, do excesso de improviso, né, do tiro no escuro, usar um terminho velho aí para entregar a idade, mas desse lugar onde estou indo a uma deriva sem saber para onde estou indo, né? Porque isso é grave dentro do espaço escolar. Então, ó, primeira coisa, a gente precisa de uma organização concreta prática, que é método. Que método é esse? E aí é legal que esses métodos podem variar, e aí tem tantos estudiosos que desenvolveram tantas pesquisas e tantos métodos sobre como atuar dentro do espaço escolar, mas é importante que o professor se considere aí, e aí, como é que eu vou me colocar dentro desses processos? O professor precisa ter uma autovigia, né? Precisa se vigiar o tempo todo e se olhar o tempo todo para identificar que método é esse que eu aplico. Muitos professores estão dentro do espaço escolar sem ter método, sem saber que precisam de método, né? Muitas coordenações, muitas equipes de gestão mesmo, né? De como gerem esses processos múltiplos que ocorrem dentro do espaço escolar, que as pessoas não têm um método, né? E a escola é importante que ela se olhe também e ela qual é o nosso método, né? Como a gente consegue acolher novos professores, como a gente consegue acolher professores antigos, a gente começa a desenhar, né? Isso é importante, porque quando a gente tira das ideias, do campo das ideias, a gente começa, de fato, a enxergar coisas. A escola ela é muito boa nisso, né? Ela registra há não sei quantos anos. Mas é interessante a gente pensar agora nas coisas que fazem sentido para os processos, para as comunidades, para os territórios que a gente está inserido atuando, né? O próximo, a gente precisa de espaços de troca real, não é aquela troca simbólica. Não é um e-mail que eu recebo que vai me formar. Não é processos formativos onde eu só estou ali escutando e eu não tenho tempo de troca, eu não tenho tempo de fala, eu não tenho tempo de sentar com o meu parceiro, eu não tenho tempo de desenhar meu planejamento, porque eu tenho que fazer isso da minha casa, eu não tenho tempo de atuar para correção de prova, e aí a gente encontra um espaço de troca chamado conselho de classe, né? Conselho de sala aí das turmas, onde as pessoas vão bater números, e isso não faz sentido nenhum para o espaço escolar. A gente precisa bater aprendizagens, né? Como é que a gente fala sobre resultados de aprendizagem que vão alimentar os processos, que vão alimentar os planejamentos, tá? E por último, a gente precisa de um planejamento com intencionalidade, a gente precisa ter uma direção para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, para que de fato os processos ocorram das melhores maneiras. Ai meu Deus, muita fala, né? Mas vamos seguir. Estou aqui tentando tirar as camadas para a gente olhar que tudo que constrói esse espaço da solidão ali dentro da escola. Então, ó, a gente tem aqui esses três pilares: método, rede e direção. Porque a rede, ela acaba nos acolhendo e não é de uma maneira simbólica, é uma maneira prática, né? Uma maneira dia a dia. A gente tem método, como faremos, né? E para onde vamos.
onde queremos chegar, que aí os caminhos vão se cruzando. É legal pensar ali no planejamento, quando a gente tem planejamento, é o planejamento reverso. É interessante que a gente realiza essas práticas de olhar para os processos, tudo ali para dentro da sala de aula. O professor faz muito isso, né? E aí, conforme vai passando o tempo, ele vai criando ferramentas e mecanismos para que ele consiga desenvolver, mas a escola como um todo tem uma grande dificuldade de sentar e conversar. Vamos sentar e conversar sobre processos, o que queremos, né? Para que rumo vamos. A gente ainda tem a escola pública e a escola particular com pensamentos totalmente diferentes. A gente tem ali o dinheiro envolvido, a gente tem a sociedade envolvida do outro lado cobrando, né? Então, como é que a gente consegue ser mais assertivo para trilhar nesse caminho que é um campo minado? Bora seguir. Falei demais nesse slide. Então, ó, te faço um convite. Que convite é esse? Pessoal, a gente sabe que muitas escolas não atuam com processos formativos. A gente sabe que a faculdade não dá conta, né, da formação. E a gente tem professores ingressando, a gente tem professores sem compreender, e já em atuação, né, sem compreender as transformações que ocorrem dentro da escola, que elas são muito rápidas, sem saber que rumo tomar para esses processos, para parar de improvisar, para parar de se sentir sozinho e para ter mais segurança. A segurança de trabalho hoje, dentro de uma sala de aula, ela é extremamente complexa. E o professor é colocado nesse espaço cada vez mais de estar sozinho. O professor tem que tomar cuidado com o que fala, o professor tem que tomar cuidado com as suas atitudes, não que antes não precisasse, né? Mas o impacto que às vezes a fala do professor pode ter dentro do espaço escolar pode ter a consequência ali do seu próprio emprego, né? Sem um diálogo, né? Porque é muito fácil a gente cortar um professor, contratar outro, e aí entra um novo que vai ser colocado nessa situação novamente sozinho. Então percebe que esse é um ciclo vicioso, né? E aí, professor? Para onde vamos? Com quem contamos? Como nos desenvolvemos? Esse é o meu convite. Acho que vocês devem ter visto aí nas redes sociais a jornada pedagógica continuada, e ela é um convite para você mesmo, educador, que deseja parar de improvisar, que quer se formar entendendo a sua realidade específica, entendendo os diálogos que você pode estabelecer dentro da escola, te dando mais segurança de atuação, né? Opa, não mexeu em nada. É que eu bati no teclado. Então, retomando, eu faço um convite para você mesmo, professor, para vir fazer parte da jornada pedagógica continuada. Ela é o quê? Ela é dividida em 4 módulos, até para você, coordenador, para tirar ideias de formação, para pensar como estruturar processos formativos dentro do espaço escolar. Essa é uma grande oportunidade. Ela é dividida em 4 ciclos, onde você vai ter acesso a alguns materiais, aula em vídeo, e aí eu não estou falando que são demandas a mais, não, pelo contrário, são coisas que são materiais que servem para alimentar você ainda mais para os seus processos desenvolvidos dentro de onde você trabalha, né? A gente tem muitas escolas que não têm formação, a gente tem reuniões que poderiam ser e-mails, que são reuniões intermináveis, que ficam girando em torno de problemas e questões que não vão para outros lugares sem uma atuação prática, né? E essa atuação prática, ela precisa de segurança, porque estamos formando pessoas que não vão reviver em outro momento essas aprendizagens que estão acontecendo no agora. E isso é importante. É importante ter clareza, né?
Então, a gente tem essa formada que tem 4 ciclos. Esse ciclo vai desde o planejamento ali, como é que a gente planeja para uma compreensão de fato desse estudante. Depois, eu tenho um planejamento estruturado, como que eu sou arquiteto e desenvolvo ali o design dessas aprendizagens para que eu consiga ser assertivo, pensando ali desde o contato inicial do estudante com o objeto de conhecimento, com as grandes ideias, até os momentos de avaliação que retroalimentam os processos, né, que são muito importantes. Pensar também em como olhar para o nosso território, no que faz sentido para o nosso estudante, né, como ele vai estabelecer isso como linguagem. Porque se o conhecimento não é linguagem, ele vira uma pedra que ele guarda dentro da mochila e ele vai acessar depois só quando ele abrir um livro. E isso não faz sentido para o processo de aprendizagem. E aí a gente tem ali como é que a gente coloca esses processos para serem compartilhados pelo mundo, ali no nosso 4º ciclo. É pensar que olhar é esse que o educador precisa ter de curador para esses processos. Essa JPC, a Jornada Pedagógica Continuada, ela, além de tudo, ela traz encontros com outros educadores, espaços de diálogo, onde nós todos educadores vamos falar das nossas práticas, trocar, né? Trazem materiais inéditos, em texto, em áudio, para que a gente melhore e para que coletivamente a gente consiga se fortalecer. Para além de tudo, a gente tem um encontro comigo, individual, pensando que eu estou fazendo a mentoria de todo esse processo com você, educador, para a gente conversar sobre a sua realidade, para a gente, quem sabe, ali traçar caminhos de fortalecimento do seu trabalho profissional. A JPC é isso, é não estar sozinho para que a gente consiga alçar voos maiores, porque a educação precisa. E só quem está dentro da sala de aula sabe o quão frustrante é se sentir sozinho e saber que o tempo está passando, que a sociedade está cobrando, que essa juventude, que essas novas infâncias, que elas se desenvolvam para isso que a gente até o momento desconhece, né? Para essas novas profissões, que a gente está educando as pessoas do próximo século. Então tem muitas questões que estão envolvidas nesse processo de aprendizagem que você, educador, não pode engolir isso sozinho e tentar dar o seu melhor. Dar o melhor, nesse caso, é agrupar-se coletivamente. Então fica aqui esse convite para você. Vamos agrupar, tá? Queria agradecer vocês muito da participação, de ver o vídeo mesmo, né? Obrigado, comentem, curtem, ativem o sininho aí no YouTube. Vamos seguindo conversando. Essa é só a segunda live que faz parte da Jornada Pedagógica Continuada, por isso que é um convite. Então a gente já falou sobre as planilhas, pensando nas benditas planilhas ali na nossa primeira live. Não estou te dando estrutura nenhuma. Eu estou te dando desestruturas internas dos processos, de como a gente estabeleceu, né, de como a gente lida com o material, com o dia a dia, para que a gente consiga perceber outras maneiras de se trabalhar. Tá? A gente tem o e-book ali das benditas planilhas e a Solidão Pedagógica também terá um e-book. Então, nesse sábado, dia 21, às 13 horas, lá no canal do Educador, no Instagram. Se você me segue, exclusivamente você vai ter acesso pelo canal do Educador ao e-book de Solidão Pedagógica, que ele traz um pouco do que a gente discutiu aqui, pensando ali em sistematizar para onde a gente vai olhar, como a gente vai atuar a partir daqui, pensando em não mais estar sozinhos, certo?
Agradeço muito a participação de vocês. E é isso. Se você se interessou, entra lá no canal do Educador Marcondes, comenta, me manda um direct, fala que você tem interesse. Para você que acompanhou essa nossa live de solidão pedagógica, não se sentir tão sozinho, eu tenho um cupom de desconto para participar da nossa jornada pedagógica 2026, certo? É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.